Oi, gente. Então vamos já começar, não vamos perder tempo, tá bom? A gente está nas aulas de eletrodinâmica, já falamos de eletrostática, provavelmente, se você estiver acompanhando o curso. E agora estamos na aula de eletrodinâmica. É a segunda aula do nosso curso, então vamos para frente. Vamos falar hoje de resistência elétrica e vamos falar hoje de lei de Ohm, tá bom? São os dois temas que nós vamos falar hoje. Bom, como eu desenhei aqui, esses são resistores, tá? Se você não teve nenhum contato ainda, esses caras são os resistores. E eu vou falar um pouquinho melhor dos resistores, tá bom? E a gente vai entrar nesse tema de hoje. Bom, o que é resistência? A palavra resistência vem de resistir, é uma dificuldade, certo? Então, quando a gente fala de resistência elétrica, é a dificuldade de se passar corrente elétrica. Vamos analisar um exemplo? Um fio. Um fiozinho curtinho. Ele tem uma dificuldade de passar corrente elétrica. Esse fio ficou horroroso, né? Mas ele tem. Se minha corrente está aqui, ó, desenhada de rosinha, ela vai ter uma dificuldade de passar em todo o fio, certo? Então, o que você acha que é um resistor? O resistor é um fio tão emboladinho, mas tão emboladinho, mas tão emboladinho, que ele tem muita resistência, tá bom? E a gente controla essa resistência. Tem resistência de 1 kΩ, né? Resistência de 10 quiloohms. O quilo, lembrando, remete a 10 ao cubo, certo? Então, a resistência, a gente pode controlar ela de acordo com a quantidade de fios que a gente utiliza, tá bom? Bom, existe um outro tipo de resistência que eu falei na aula passada, que é a resistência de carbono, né? Que é um resistorzinho de carbono que a gente usa nos laboratórios e tal, mas dá para entender resistência também como sendo fio. Se você já abriu um chuveiro, você já viu que dentro do chuveiro tem uma resistência. É um fiozinho todo, né? Todo assim, bonitinho. Então, resistência é dificuldade. Então, aqui, ó. Um condutor elétrico também se comporta como um resistor. Então, o fio é um condutor, mas ele possui uma dificuldade na passagem de cargas nele. Se liga na diferença. Condutor elétrico significa que pode passar corrente sobre ele, certo? Mas todo condutor, ele pode ser, ele é, na verdade, um resistor, tá bom? E qual que é a definição de resistência? Vamos então qualitativo o negócio, né? Resistência é U sobre I. Como você já sabe, U é DDP, diferença de potencial, dado em volts. Isso a gente estudou lá na eletrostática. I é a corrente. A corrente é em amperes. A gente falou de corrente na aula passada. Então, U sobre I, volt por ampere, é o que a gente define como sendo o ohm. Ohm, né? Que é essa letrinha bem bacana aqui, ó. É o ohm, né? Então, essa é a relação da resistência. E essa é a primeira lei de Ohm, tá? A gente vai entrar na primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz pra gente que U é igual a R vezes I. O U ri, tá bom? Para decorar essa fórmula, pensa que o U tá sempre sorrindo, aí, ó, felizão, o U. Então o U ele tá sempre rindo, né? O U ri. Não esqueça disso. O U ri a gente vai usar muito, 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 muito. Tá bom? Bom, vamos então para a segunda. Se tem a primeira, a gente tem a segunda lei de Ohm. E a segunda lei de Ohm, ela retrata sobre a resistividade. A resistividade, gente, depende do material, tá bom? Cada material tem a sua resistividade, tá? Então, se eu puder mostrar aqui uma tabelinha, ó, vou tentar mostrar para vocês uma tabelinha aqui. Essa tabelinha. A resistividade, tá vendo? Da prata, do cobre, do ouro, do alumínio, do cálcio, berílio, o símbolo, a temperatura e quanto é que vale o Rho dele, a resistividade, em micro-ohms vezes centímetro, tá? Essa resistividade, para vocês ficarem ligados, é uma constante que depende do material, tá ok? E a gente pode falar também da condutividade, né? E a resistividade é o inverso da condutividade. Quanto mais resistível, menos condutível. Quanto mais condutível, menos resistível. Essa relação ela é válida, tá bom? A resistividade, ela é a fração, ela é inversamente proporcional à condutividade, tá bom? E aí, gente, essa não é a segunda lei de Ohm, eu estou falando o que é resistividade para aplicar para vocês, ó. A resistência de um condutor, pensa só esse fio aqui. Cadê que o fio que eu desenhei?
aqui. Pensa só nesse fio. A resistência daquele fio em um condutor é proporcional ao comprimento L, é diretamente proporcional, tá? Então a gente pode escrever diretamente o Dzinho proporcional ao comprimento L e inversamente proporcional à área. Gente, isso foi provado empiricamente, tá bom? Experimentação, atrás de experimento. E aí, a segunda lei de Ohm é que a resistência de um condutor é definido pela sua resistividade, que é o ρ, tá bom? Isso aqui é ρ, a gente chama de ρ, resistividade, vezes o tamanho do condutor. Então olha só o tamanho aqui, ó. Isso aqui é o tamanho do condutor, ó, L, dividido pela área da secção transversal, né? Rho L sobre A. Algumas pessoas falam aquela palavra feia, todo mundo já entendeu, mas a ideia é que você decore a fórmula. Rho L sobre A. E a partir dessa forma a gente consegue achar qual que é a unidade do Rho, né? Fica fácil. Qual que é a unidade de resistência? Já sabemos que é o ohm. Eu preciso saber qual que é a unidade do Rho. A unidade de comprimento é centímetros e a unidade de área, desculpa, é metros, né? Não é si, metros. E a unidade de área é metro quadrado. Então pode-se cortar esse metro com esse quadrado. Quando passar o metro multiplicando, implica que o Rho é igual a metro vezes ohm. Ou, se você quiser usar o centímetro vezes ohm, como estava na tabela que eu mostrei para vocês. Tá bom? Bom, essa foi a primeira parte da aula, então. Agora a gente vai falar como essa resistência varia com a temperatura. Vocês devem lembrar, gente, ó, a resistência varia na temperatura. No segundo ano, que a gente estudou esta matéria aqui, dilatação térmica. Né? A dilatação térmica, ela vinha com essa fórmula, lembra? A variação do comprimento de uma caneta, sei lá, que variou uma temperatura, é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes o Δθ. Isso aqui a gente aprendeu tudo no segundo ano, não vou dar essa teoria, tá? A resistência, ela segue exatamente esses parâmetros, olha só. A variação da resistência, então aqui está em ohms, é igual à resistência inicial também em ohms, vezes o alfa, que é a mesma constante, tá bom? A constante de dilatação linear, vezes o Δθ. Δθ, gente, é variação da temperatura, tá? O θ a gente usa muito para temperatura. Então, viu como é que entra esse negócio de ΔL e ΔR? Né? Deu para entender essa relação. Então, se liga, à medida que a gente passa corrente no resistor, pensa só, a gente vai passar corrente nesse resistor. No resistor R, a gente vai passar corrente I por esse resistor. À medida que esse resistor vai recebendo essa corrente, ele sofre os 5 efeitos. Quais são os efeitos? Efeito Joule, efeito químico, efeito fisiológico, efeito magnético e o efeito luminoso. São 5 efeitos, certo? A gente falou na aula passada. Ou seja, essa resistência ela vai esquentar. Eita, ela vai variar a temperatura. Eita, ela vai ter um ΔR. Ela vai variar a resistência. Então a gente vai ter que ficar ligado nisso. Porém, muitas e muitas vezes, na maioria, né, a gente sempre despreza essa variação. Mas saiba que ela existe, tá bom? Saiba que ela existe. Próximo tema, então, associação de resistores. Ainda nessa aula, vou gravar outro vídeo para não ficar muito grande.